Timóteo 2, 20 e 21. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Que diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém. Eu já tinha escrito essa palavra algumas semanas atrás, mas como todo bom cidadão, a gente gosta de uma emoção, né? E aí eu deixei para finalizar a palavra hoje de manhã. E quando eu terminei de escrever, eu estava assim, simplesmente tremendo. Eu estava tremendo porque assim, há um temor, né, tão grande. É o tremor e o temor da presença do Senhor. E o Senhor falou tão grandemente comigo assim através dessa palavra, e eu espero que vocês também recebam, assim como eu recebi da parte do Senhor. Diante disso que nós lemos, se nós pararmos para analisar, existem diversas passagens na Bíblia que falam sobre vasos de barro. Alguns no sentido literal, do vaso sendo utilizado ali como um objeto, e outros no sentido figurado, do vaso sendo utilizado, na verdade, de nós sendo comparados a vasos de barro, nas mãos do oleiro. Mas você já parou para pensar qual que é o significado prático disso na sua vida? Quando nós somos comparados a vasos de barro na mão do oleiro, o que o Senhor realmente quer que nós entendamos? Bom, se nós perguntamos, o Senhor sempre nos responde. Então, um vaso, ele pode servir somente como um ornamento, ou seja, somente algo para ser visto, para ser admirado, como uma casca ali bonita aos olhos, mas que não apresenta nenhum conteúdo. Ou ele pode servir como um recipiente, ou seja, ele pode conter algo. Ele pode conter uma planta, ele pode conter um líquido, ou ele pode conter uma joia. Qual é a diferença entre eles? A diferença está naquilo que eles contêm e não naquilo que eles aparentam. E aqui já nos cabe uma pergunta: que tipo de vaso nós estamos sendo aos olhos do Senhor? Aqueles que só têm uma casca bonita, que só servem para ser vistos? Ou vasos que, além de aparência, têm tido conteúdo para oferecer ao Senhor e aos que estão à sua volta? E diante de quem nós somos, porque nós podemos no momento ser um ou outro, quem nós queremos ser? Vasos para honra ou vasos para desonra? E eu gostaria que você já pensasse aí, entre você e o Senhor, quem você tem sido? Domingo nós aprendemos sobre a importância de sermos verdadeiros diante do Senhor. Então eu gostaria que você fosse muito verdadeiro nesse momento. Você tem sido só um adorno neste lugar? Você tem vindo aqui somente para que as pessoas te vejam? Quem tem sido você na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Você tem tido algo para oferecer para as pessoas ao seu redor e principalmente para o Senhor? Se sim, eu tenho certeza que é com você que o Senhor tem algo nessa noite. Glória a Deus. Se não, Ele te dá uma nova oportunidade para que você possa mudar nessa noite. Amém? Bom, trazendo isso para o nosso contexto atual, a gente tem vivido, num mundo onde a sociedade, onde a mídia, ela tenta nos convencer de que a gente só é aceito diante daquilo que a gente aparenta ser. Ou seja, se eu sou magra igual ao modelo da capa de revista, se o cara é o mais bombado da academia, se eu tenho o cabelo liso e se o cara tem o tupete mais estiloso, se eu uso a roupa da moda e se eu tenho o celular da tendência. Ou seja, todos os dias são impostos padrões sobre a nossa vida.
Padrões esses que muitas vezes, sem que a gente se dê conta, influenciam na nossa vida espiritual e a nossa vida com Cristo. Porque se nós permitirmos diariamente, nós somos ensinados a viver da maneira mais fútil que um ser humano pode viver. Com foco na aparência, no eu, com foco na casca, mas muitas vezes sem nada para oferecer. Ou se tem algo para oferecer, geralmente é algo que não produz nada de bom, nada de útil. Mas em um mundo de aparências e status, loucos e insanos são aqueles que escolhem não se render a esse projeto do mal, mas andar na contramão do que esse mundo diz que serve, para escolher viver segundo a medida do Senhor, que é aquela que realmente serve e salva. E hoje você tem uma escolha a ser tomada. Amém? Amém. E diante de tudo isso, eu parei para perguntar para o Senhor: quais são as características de um vaso de honra e de um vaso de desonra, para que nós possamos escolher quem nós queremos ser? E o Senhor me respondeu. E eu vou começar pelas características de um vaso de desonra. O Senhor me respondeu que um vaso de desonra é aquele que é vazio, impuro e não santificado. É aquele que é vazio, impuro e não santificado. É aquele que pode parecer o mais belo por fora, mas que por dentro nada de bom tem para oferecer. E por isso é inútil e logo despreparado para ser usado. Um vaso de desonra, ele é simplesmente um adorno. Ele é algo para ser visto, mas que não tem nada para ser usado. Quando você olha por dentro, há simplesmente barro. Frágil, seco, escuro e sem vida. É uma casca bonita por fora, mas que é deformada por dentro. Um vaso de desonra é aquele que acha que se sobressai e que é melhor por aquilo que oferece aos olhos de quem vê. Mas que em contrapartida é só um buraco bem fundo. E com vaso que é buraco, o Senhor não tem nada. Porque não há o que ser usado e não há o que ser partilhado. Sabe a típica arrogância espiritual que a gente tanto vê? Ela cabe aqui. A gente pode vestir o terno mais alinhado, mais bonito, ou a gente pode usar o sapato e a bolsa da grife mais cara. Que se realmente, dia após dia, de glória em glória, como nós aprendemos no domingo, se nós não rasgarmos o véu e deixarmos as máscaras cair, nos transformando na imagem e semelhança do Pai, de nada serve um exterior bonito, de nada serve a nossa casca bonita, porque você pode ter certeza que a gente não vai ter nada de bom para oferecer. Por isso que um vaso de desonra é aquele que se esconde atrás da sua aparência, mas é simplesmente um objeto que se porta com altivez e arrogância. E eu me pergunto o que tem o Senhor com aqueles que não são humildes. A gente vai ler um texto em Isaías 29, 15 e 16. Isaías 29, 15 e 16. Que diz assim: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Amém? Por isso, não se engane. Do Senhor a gente não esconde nada. A gente pode até enganar, a gente pode até mentir, a gente pode até omitir,
para quem está ao nosso redor e muitas vezes para nós mesmos, como a gente aprendeu domingo. Mas para aquele que tudo vê, para aquele que pessoalmente nos formou, ai. Aí o negócio é mais estreito, né? Aí é mais embaixo, porque dele a gente não esconde nada e a gente não esconde quem a gente é. E no texto que nós lemos também diz assim: como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Um vaso de desonra é aquele que tem a pretensão de se achar igual ou melhor do que o seu Criador, ou seja, melhor do que o oleiro que o formou. É a típica síndrome de se achar um mini-deus. Basta o cidadão achar que tem algum poder, que pronto. A arrogância sobe para a cabeça e a pessoa se acha melhor do que todo mundo. E muitas vezes até melhor do que o seu Senhor. Cuidado, porque é um caminho bem perigoso de ser trilhado. E por isso, muitas vezes, mesmo estando dentro da igreja, um vaso de desonra é aquele que acredita que já é o bastante e o suficiente aquilo que ele oferece. Mas será que realmente é? Será que o Senhor tem algo com aqueles que realmente acham que estão prontos? E que não há nada neles que precisa ser moldado ou que precisa ser melhorado? Vasos de desonra geralmente estão muito satisfeitos, vivendo e oferecendo aquilo que têm. Mas o problema é que todas as vezes que a gente se satisfaz com aquilo que a gente está oferecendo, a gente se enche de nós mesmos e nós perdemos a oportunidade de sermos aperfeiçoados pelas mãos do oleiro. Nós perdemos a oportunidade de deixar o Senhor nos melhorar, de deixar o Senhor nos moldar, para que nós dia após dia possamos parecer ainda mais com Ele. A criação do oleiro, ela é perfeita. O problema está no barro mal preparado. Ou seja, o problema está em nós. Por isso que raramente um vaso de barro ele fica perfeito na primeira vez que ele é montado. Se o oleiro ele observa que o vaso está tomando uma forma diferente daquilo que ele planejou, ou que ele está ficando deformado, o oleiro quebra e faz de novo. O barro também, ele não tem valor por si só. O barro, ele não é um elemento raro, ele não é um elemento difícil de ser encontrado. Não há disputa entre as nações por ele, assim como há, por exemplo, pelo ouro ou pelo petróleo. Se nós pensarmos, o único que pode agregar valor, fazendo do barro algo útil, é o oleiro. Ele é o único, o oleiro é o único que pode pegar esse simples elemento, agregar valor e fazer dele um lindo vaso. Bom, se nós pensarmos que ele é o único que pode agregar valor nas nossas vidas, e nós não permitirmos, a gente vira o quê? Simplesmente barro. Barro, sem valor, sem utilidade. Da mesma maneira em nós, né? Quem somos nós sem o toque do Senhor nas nossas vidas? Se não for Ele para agregar valor em nós, o que nós temos de bom para oferecer? Nada. Uma outra característica é que o barro, ele é um elemento extremamente frágil. Ele não tem uma consistência definida, e ele só pode ser moldado enquanto ele está mole. Ele não é como o ferro, por exemplo, como o metal, como o bronze, que tem a possibilidade de ser moldado em sua forma rígida. E nisso há uma simbologia muito importante, porque um vaso ele só pode ser moldado pelas mãos do oleiro. Ele só pode ganhar forma, ele só pode ganhar consistência se ele ceder a sua rigidez para uma fragilidade, para um amolecimento. E um vaso de desonra é aquele que tem como uma de suas principais características a rigidez. É aquele que não permite, se o oleiro se observa que há algo nele que precisa ser melhorado, o quebre e o refaça. Porque ele se conforma e acha que da forma que tá bom.
perdendo a oportunidade de ser aperfeiçoado pelas mãos do seu Criador. Um vaso que não se quebra, um vaso que não se rende nas mãos do oleiro, é um vaso que não tem serventia. E por isso, geralmente, uma hora ou outra, um vaso de desonra vai ser um vaso frustrado. Porque ele sabe que ele não tem nada para oferecer e nada para partilhar. E onde não tem partilha, não tem o Espírito Santo. E onde não tem o Espírito Santo, não tem nada. E a frustração ainda vem por ele não ser o vaso que o oleiro formou para ser. Muitas vezes estando nos lugares errados. Então tome muito cuidado por onde você tem andado. Porque vaso de desonra anda por lugares onde o oleiro não preparou para que ele estivesse. Por acaso a gente coloca um vaso caro escondido no banheiro de casa? Não, né? Então tem lugares por onde a gente não deve andar. Porque a gente pode ter certeza que ali o Senhor não vai estar conosco. Vaso de desonra é aquele que, além de estar no lugar errado, desempenha funções erradas. Então, mais uma vez, tome cuidado com aquilo que você tem feito. Será que as suas atitudes têm alegrado o coração do seu oleiro? Será que aquilo que você tem feito tem refletido o Senhor na sua vida? Ou seja, um vaso de desonra é aquele que está sempre rendido no centro da sua própria vontade, no centro do seu eu, e que não tem nada para oferecer além de uma aparência bonita, além de uma casca externa. Amém? Amém. Mas em segundo lugar, o Senhor nos respondeu que se há possibilidade de nós sermos vasos de desonra, se nós quisermos, nós podemos ser vasos de honra. Mas é sim uma decisão, é um querer. Nós precisamos querer dia após dia ser vasos de honra na mão do nosso oleiro. Em contrapartida, um vaso de honra é aquele que é cheio, puro e santificado. Um vaso de honra é aquele que é cheio, puro e santificado. Tem algum vaso de honra aqui hoje? É Deus. Amém. Eu creio. Os vasos de honra são aqueles que, além de um exterior bonito, apresentam conteúdo útil para ser usado, para ser partilhado. E por isso são preparados para toda boa obra que o Senhor quiser realizar através deles. Vasos de honra são aqueles que, ao serem olhados, não se pode enxergar nada oco, nada vazio, nenhuma escuridão, porque são vasos que estão completamente preenchidos, e preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo seu próprio eu, como acontece nos vasos de desonra. Um vaso de honra é aquele que tem humildade e que sabe que necessita de mais do que aparência, mas sim necessita de conteúdo útil para alegrar o coração do seu oleiro. Um vaso de honra é aquele que tem consciência das suas imperfeições e que se deixa moldar quantas vezes for necessário pelas mãos do seu Senhor. E é com esse tipo de vaso que o Senhor tem coisas para fazer, que Ele tem planos para usar. E é esse tipo de vaso que eu, que você, que nós precisamos buscar ser. Nós mostramos conteúdo para o Senhor, novamente, quando dia após dia, de glória em glória, nós refletimos aquilo que Ele é, aonde quer que nós estejamos. Se a gente erra, a gente pede desculpa. Se a gente antes guardava rancor, agora a gente perdoa. Se antes a gente falava mal, hoje a gente abençoa. Se antes a gente era triste, hoje a gente é feliz.
Hoje a gente se alegra e se alegra por saber que existe um Deus lindo cuidando da nossa vida, cuidando de cada detalhe, cuidando de cada necessidade que a gente precisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai ler um texto em Jeremias 18, do 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Glória a Deus. Amém? Que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês em minhas mãos. Amém? E é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Se nós quisermos e se nós permitirmos, Ele nos molda segundo a sua vontade. Para que todos os dias nós pareçamos mais e mais com Ele. Que nós pareçamos com Ele no pensar, que nós pareçamos com Ele no falar, que nós pareçamos com Ele no agir, que nós pareçamos com Ele no sentir. Nós precisamos refletir o que o Senhor é todos os dias da nossa vida. E mais, vasos de honra são aqueles que sabem que são preenchidos e usados pela misericórdia do Senhor e não por seu próprio mérito, não por seu próprio merecimento, não pelo exterior que tem, não por aquilo que tem. Vasos de honra são aqueles que sabem que jamais terão algum conteúdo útil, que jamais terão algo de bom para oferecer que venha deles mesmos. Porque a nossa essência sem o Senhor, ela é ruim. A nossa essência sem o Senhor, ela é má. Então nós precisamos do Senhor todos os dias. Um vaso de honra ainda é aquele que não tem a pretensão de achar que está pronto. E que aquilo que tem para oferecer é suficiente. Por isso, um vaso de honra, ele busca continuamente renovar o seu conteúdo, passando pelas mãos do seu oleiro. Todas as vezes que vasos de honra abrem mão de si mesmos, eles permitem ser aperfeiçoados pelo seu Criador. E dessa forma, tudo que vasos de honra terão para oferecer será puro, digno e santificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Vasos de honra são aqueles que não têm problema em se quebrantar, que não têm problema em revelar as suas fragilidades diante do oleiro, porque sabem que é só através disso e só através do quebrantamento que eles poderão ser refeitos e moldados segundo a vontade do seu Criador. Além disso, são aqueles que não permitem que o seu conteúdo seja contaminado, mas os mantém puros para estarem à disposição de uso sempre que necessário. Porque é fácil, né? A gente tem um conteúdo maravilhoso para oferecer aqui dentro. Porque aqui é fácil a gente ser uma bênção, mas é lá fora. O que é que a gente tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Com aquilo que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele tem nos confiado? Será que nós temos permitido que o nosso conteúdo seja contaminado pelo que o mundo mostra para nós que é o ideal? Que é o que serve? Como está a nossa língua lá fora?
Como é que está aquilo que a gente tem falado? Por onde a gente tem andado e o que a gente tem feito lá fora? Será mesmo que a gente tem sido um vaso de honra? Será que a gente tem dado bom testemunho de Cristo para as pessoas lá fora? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. E mais do que isso, vasos de honra sabem que para que realmente sejam úteis na obra de Deus, é necessário passar por diversos processos. E aí eu fui pesquisar, de curiosa, como é que um barro era feito, como é que um vaso de barro era formado. E aí eu descobri que existem cerca de 200 tipos de barro, mas que somente 8 servem para fazer um barro. Entre 200 tipos de barro, somente 8 servem para fazer um vaso. Isso significa que se o Senhor nos escolheu para sermos transformados em vasos de honra, é uma honra. E que aquilo que nos constitui, a nossa matéria-prima, ela precisa ser boa. E isso só vai acontecer quando o barro ele for bem preparado e completamente rendido e inclinado à vontade do oleiro. Mas, para que o barro que a gente vê se transforme num lindo vaso, depois da escolha da matéria-prima, é necessário que esse barro seja curtido. Quanto maior o tamanho do vaso, maior o tempo de curtimento que esse barro vai precisar ter. E assim é a nossa vida com Cristo. Quanto mais o buscamos, quanto mais oramos, quanto mais íntimos somos dele, quanto mais conhecemos a palavra, mais usados nós seremos por ele. O tamanho do Senhor na nossa vida é do tamanho da nossa busca. Essa frase ela é muito verdade. A gente pode ser um vaso pequenininho, a gente pode ser um vaso limitado, ou a gente pode ser um vaso grande, que tem conteúdo útil, que tem algo para ser usado, que tem algo para ser partilhado. A gente tem a chance de ser um vaso bem formado pelas mãos do nosso oleiro, se assim nós quisermos e se assim nós permitirmos. Amém? Amém. Mas depois disso tudo, quando acaba esse processo, é necessário, eu acho que é a fase mais difícil, é necessário que esse barro seja pisado, que ele seja amassado, para ser retirado dele todo o ar. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Um vaso de honra é aquele que sabe que precisa ser quebrantado, porque só assim todo o seu eu, todo o seu orgulho e toda a sua vaidade podem ser quebrados diante do oleiro para renascer de uma forma completamente diferente. De uma forma completamente nova. E quando esse vaso renasce, são misturados a esse barro elementos que o faz forte. Para que esse vaso ele não seja uma casca que se quebre fácil. Para que você não se quebre, para que você não se abata diante de qualquer pequena situação que você esteja vivendo. De modo prático, o que precisa ser misturado em nós é a essência do Espírito Santo de Deus. Aquilo que ele é, precisa ser misturado, precisa ser constituído em nós. E só assim nós seremos vasos de honra aos olhos dele. Mas depois de tudo isso, o barro ele é moldado para virar um lindo vaso. E ele precisa ser moldado de acordo com a medida e com o padrão que só o oleiro conhece de forma profunda. Então não é segundo a medida e o pensamento da sua mãe, não é segundo a medida e o pensamento da sua tia, não é segundo a medida e o pensamento do seu amigo, não. É segundo a medida e o pensamento do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Você tem permitido que o Senhor te molde dia após dia? Nós precisamos permitir. Porque só assim, só passando por todos esses processos,
um vaso de honra vai ter conteúdo útil e digno para ser usado e para ser partilhado. E não existe nada que traga mais prazer a um vaso de honra do que ser usado pelas mãos do Senhor, do que ser usado pelas mãos do seu oleiro, do que ser aquilo que Ele te formou para ser. Não há nada mais prazeroso do que isso. Mas eu te fiz uma pergunta no começo. Eu perguntei: quem tem sido você? Você tem sido um vaso de honra ou você tem sido um vaso de desonra diante da presença do Senhor? Você quer saber a resposta? Você quer saber o que você tem sido? Olha para Ele. Olha para Jesus. Você tem refletido aquilo que Ele é? As suas atitudes, os seus pensamentos, o seu agir, o seu falar tem refletido o que Ele é? Você tem agido de acordo com aquilo que Ele te formou? Você tem estado nos lugares onde Ele te chamou para estar? Você tem estado com as pessoas que Ele preparou para que você estivesse? Se você está vivendo isso, então eu tenho uma boa notícia para você. Você é um vaso de honra nas mãos do oleiro. Se você não tem sido, nessa noite Ele vem com uma nova oportunidade. Ele vem com a oportunidade de você ser renovado, de você ser quebrado diante das mãos do seu Criador. Permita que Ele te quebre, permita que Ele retire de você tudo aquilo que não vem dEle, tudo aquilo que o mundo te oferece como correto, para que você venha ser e refletir aquilo que Ele te formou para ser. Amém? Amém. Mas diante de tudo isso que nós ouvimos hoje, nós temos duas escolhas. Nós podemos ser vasos vazios ou ocupados. Nós podemos ser vasos de honra ou vasos de desonra. Nós podemos ser aquele que não tem nada de bom para partilhar, para ser usado, e que por isso não serve para o Espírito Santo de Deus. Pode servir para o padrão do mundo. Pode servir para aquilo que o mundo acha que é bom, que é legal, mas não serve para o Espírito Santo. Ou nós podemos escolher ser vasos de honra na mão do oleiro. Aqueles que se permitem continuamente ser moldados pelas mãos do oleiro. E por isso têm em si conteúdo puro, digno e santo para oferecer e partilhar sempre que necessário. Então, que você possa escolher ser um vaso de honra. Porque é só sendo o vaso que Ele te formou para ser, estando nos lugares e com as pessoas que Ele preparou para você, que você vai viver toda a felicidade dos planos e projetos do reino de Deus para a sua vida. Não se conforme com os padrões que o mundo tem te oferecido. Padrões que são enganosos aos olhos, focados no exterior, na aparência, focados no eu, focados naquilo que você tem e não naquilo que você possui. E não no seu conteúdo e não no seu interior. Eu oro para que quando o Senhor olhar para você, quando o Senhor olhar para mim, que Ele possa enxergar vasos de honra, com conteúdo puro, digno e santo para ser usado na sua obra, aqui dentro e lá fora. Amém? Amém. Se você entendeu, se você compreendeu, se você recebeu, que você possa aplaudir ao único que é digno.